Era uma tarde de sábado, dia 12 de março de 2022, quando tudo começou. Eu, Lucas, então com 23 anos, trabalhava como auxiliar de mecânica em uma pequena oficina na periferia da cidade. Sempre fui um jovem saudável, forte, nunca havia passado por nada sério além de uma gripe ou outra. Mas naquele dia, enquanto levantava o motor pesado com a ajuda de um colega, senti uma dor aguda no joelho esquerdo, como se algo tivesse estalado por dentro. A dor foi tão forte que quase me fez cair. Respirei fundo, tentei ignorar, mas ela persistia, latejando a cada movimento. Nos dias seguintes, a dor só piorou. O joelho incharam como se tivesse levado uma pancada forte, e qualquer pressão, mesmo a do lençol sobre a perna, causava um incômodo insuportável. Minha mãe, Dona Maria, percebeu que algo não estava certo. Ela sempre foi uma mulher de muita fé, criada na congregação desde pequena, e logo me levou para fazer uma oração em família. Lembro como se fosse hoje. Estávamos todos de joelhos na sala, ela com as mãos postas sobre minha cabeça, meu pai ao lado, e minha irmã mais nova chorando baixinho. Senhor Jesus, olha para o Lucas. Tu sabes de todas as coisas, e nada escapa aos teus olhos. Se há algo errado com ele, revela para que possamos buscar a tua ajuda. Mas acima de tudo, dá-lhe força para suportar, por quem te confiamos. A oração foi simples, mas sentida. E naquele momento, apesar da dor, uma paz estranha encheu meu coração. No dia seguinte fui ao posto de saúde. O médico, após examinar meu joelho, franziu a testa e pediu uma radiografia. Pode ser apenas uma inflamação, mas é melhor investigar, disse. A radiografia mostrou algo anormal, uma área escura como uma sombra, dentro do osso da minha perna. O médico ficou sério e me encaminhou para um ortopedista particular, pois no sistema público a demora seria grande. Meus pais, mesmo com poucas condições, arrumaram o dinheiro para a consulta. O ortopedista, após novos exames, incluindo uma ressonância magnética, chamou meus pais para uma conversa particular. Eu vi o rosto deles mudar. Quando saímos do consultório, minha mãe estava com os olhos cheios d'água, e meu pai, um homem forte, parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. Filho, o médico disse que você tem um tumor, minha mãe falou, segurando minha mão com força. Um tumor de células gigantes. Ele disse que é raro, que pode ser benigno, mas que precisa ser retirado com urgência, senão pode destruir o osso e até espalhar. As palavras dela ecoaram na minha cabeça como um trovão. Tumor, cirurgia, risco. Eu tinha apenas 23 anos. Como isso poderia estar acontecendo comigo? Naquela noite não consegui dormir. A dor no joelho parecia ter se espalhado para o peito. Uma dor que não era física, mas que apertava minha alma. Chorei sozinho no quarto, perguntando a Deus por que aquilo estava acontecendo. Senhor, por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Mas nenhuma resposta veio. Só o silêncio e a escuridão. Nos dias que se seguiram, as consultas se multiplicaram. Exames de sangue, biópsias, tomografias. Cada novo procedimento trazia mais medo. O tumor, segundo os médicos, estava crescendo rápido. Se não fosse operado em até 3 meses, poderia fraturar meu fêmur, e aí as consequências seriam ainda piores. A cirurgia seria complexa. Eles teriam que remover parte do osso e substituir por uma prótese, o que significaria meses sem andar, fisioterapia dolorosa e o risco de nunca mais recuperar totalmente os movimentos. Pior ainda era a possibilidade, mesmo que remota, de o tumor ser maligno. Os médicos falavam com cautela, mas eu via o medo nos olhos deles. Minha família, porém, nunca deixou a fé de lado. Todas as noites, após o jantar, nos reuníamos para orar. Minha avó, uma irmã muito idosa da congregação, vinha de sua casa para impor as mãos sobre mim e clamar a Deus. Meu Jesus, tu que saraste os enfermos quando estavas neste mundo, olha para este menino. Ele é teu, foi batizado em teu nome, e agora precisa do teu toque. Não permitas que o mal prevaleça. Mostra o teu poder, como já fizeste tantas vezes. Suas palavras eram cheias de uma convicção que eu, em minha fraqueza, não conseguia ter, mas eu me apegava a elas como um afogado a um pedaço de madeira. Um domingo, depois da reunião de doutrina, o irmão que presidia a congregação local me chamou para conversar. Ele já sabia da minha situação, pois minha mãe havia pedido orações na reunião de oração. Lucas, ele disse, colocando a mão no meu ombro, você sabe que Deus não nos abandona. Às vezes ele permite que passemos por provas para que nosso nome seja engrandecido e para que outros vejam o seu poder. Não desanime. Continue buscando a Ele em oração, e não deixe que o medo tome conta de você. Suas palavras me confortaram, mas a dúvida ainda morava em mim. E se Deus não quiser me sarar? E se a vontade dele for que eu passe por isso? O irmão sorriu,
daquele jeito calmo que só os servos mais experientes têm. Deus não é autor de doença, meu filho. Ele permite, sim, mas também sara. E se ele permitir que você passe pela cirurgia, será para o seu bem. Mas enquanto houver fé, haverá esperança. As semanas passaram, e a data da cirurgia foi marcada para o dia 5 de maio. Os médicos eram claros, quanto antes melhor. Mas minha mãe, com aquela fé inabalável, pediu que esperássemos mais um pouco. Vamos orar mais, filho. Vamos jejuar. Deus vai nos ouvir. E assim fizemos. Durante 3 dias minha família jejuou, bebendo apenas água e sucos, enquanto orávamos sem parar. Eu me lembro de uma madrugada por volta das 3 horas, quando acordei com uma dor tão forte que pensei que meu osso ia quebrar. Gritei, e minha mãe veio correndo. Ela se ajoelhou ao meu lado e começou a orar em voz alta, com lágrimas escorrendo. Pai Celestial, tu que não dormes nem repousas, olha para o meu filho. Ele está sofrendo, mas eu sei que tu estás aqui. Não o deixes, Senhor. Sara-o, como saraste os leprosos, os cegos, os coxos. Em nome de Jesus eu te peço, toca neste joelho e faze com que esse mal desapareça. Sua voz era tão cheia de dor e de fé que eu também comecei a chorar. E então, algo estranho aconteceu. Enquanto ela orava, senti uma espécie de calor se espalhando pela minha perna, como se uma mão invisível estivesse passando sobre o joelho. A dor, que antes era insuportável, começou a diminuir. Não desapareceu completamente, mas ficou mais leve, como se algo dentro de mim tivesse mudado. Fiquei tão surpreso que não consegui falar. Minha mãe percebeu e sorriu através das lágrimas. Deus está ouvindo, filho. Ele está agindo. Aquela experiência me deu um pouco de esperança, mas a dúvida ainda persistia. Afinal, a dor não tinha sumido por completo, e os exames continuavam mostrando o tumor. Chegou o dia 30 de abril, uma sexta-feira. Era véspera de sábado, e na nossa congregação haveria uma reunião de oração especial, pois era o último sábado do mês. Minha mãe insistiu para que eu fosse, mesmo com a dor. Vamos levar você de cadeira de rodas se precisar, mas você tem que ir, Deus pode te sarar hoje. Eu, honestamente, não acreditava que isso aconteceria. Já havia aceitado que teria que passar pela cirurgia e enfrentar tudo o que viesse depois. Mas, para não magoá-la, concordei. Chegamos cedo à congregação. O salão já estava cheio, e muitos irmãos vieram me cumprimentar, alguns com lágrimas nos olhos. O irmão que presidia anunciou que faríamos uma oração especial por mim antes do início oficial da reunião. Todos se levantaram, e eu fiquei no meio do salão, apoiado em moletas. O irmão colocou a mão na minha cabeça e começou a orar. Nosso Deus, nós te pedimos, em nome de teu filho Jesus, que olhes para este jovem. Ele é teu servo, foi batizado em teu nome, e agora está aqui, diante de ti, buscando a tua misericórdia. Nós não temos força, não temos sabedoria, mas tu tens todo o poder. Se for da tua vontade, sara-o agora mesmo, para que todos aqui vejam que tu és Deus e que ainda operas milagres entre o teu povo. A congregação inteira repetia amém em voz baixa, e eu senti o chão tremer debaixo dos meus pés, não literalmente, mas como se algo muito grande estivesse prestes a acontecer. De repente, uma irmã que estava atrás de mim começou a chorar alto. Eu vejo, irmãos, eu vejo uma luz brilhando sobre o joelho do Lucas. Sua voz era cheia de emoção, e muitos viraram para olhá-la. Ela era uma irmã simples, não dada a exaltações, então suas palavras tiveram peso. O irmão que presidia então pediu que todos impusessem as mãos sobre mim. Dezenas de mãos se estenderam em minha direção, e eu senti uma corrente de calor percorrer meu corpo. Foi como se uma energia poderosa estivesse me envolvendo. A dor no joelho, que antes era constante, começou a pulsar, como se algo estivesse saindo de dentro dele. Então, o irmão que presidia falou com autoridade. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que este tumor saia deste corpo. Que as células doentes sejam destruídas, que o osso seja restaurado, que a dor desapareça. Que o nome do Senhor seja glorificado aqui hoje. Sua voz ecoou pelo salão, e todos repetiram em coro, em nome de Jesus. Foi nesse momento que algo incrível aconteceu. Senti como se algo dentro do meu joelho estalasse, não uma dor, mas uma espécie de alívio instantâneo. As muletas que me sustentavam pareceram desnecessárias. Hesitei, mas então soltei uma delas e tentei apoiar o peso na perna esquerda. Para minha surpresa, ela sustenta. Não doía. Não havia mais dor. Um silêncio tomou conta do salão. Todos olhavam para mim, incrédulos. Então, lentamente dobrei o joelho. Não doeu. Fiz um pequeno agachamento. Nada. A alegria explodiu no lugar. Irmãos começaram a chorar, outros a louvar a Deus em voz alta. Minha mãe caiu de joelhos com as mãos levantadas, agradecendo.
O irmão que presidia com lágrimas nos olhos disse: Glória a Deus. Este é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu mesmo não conseguia acreditar. Como era possível? Há poucos minutos eu mal conseguia andar, e agora estava me movendo livremente, sem nenhuma dor. Mas a prova maior ainda estava por vir. Na segunda-feira seguinte fui ao médico para um novo exame. O ortopedista, ao ver que eu estava andando normalmente, ficou atônito. Como assim você está andando? Ontem você mal conseguia se mover. Eu contei o que havia acontecido na reunião, e ele, embora cético, pediu uma nova ressonância. O resultado veio no mesmo dia. O médico me chamou para seu consultório com uma expressão que eu nunca havia visto nele. Lucas, ele disse, mostrando as imagens, o tumor desapareceu. Não há mais nenhum sinal dele. O osso está intacto, como se nada nunca tivesse acontecido. Eu não conseguia falar. Minha mãe, que estava comigo, começou a chorar novamente, desta vez de alegria pura. É um milagre, doutor. Um milagre de Deus, ela disse. O médico, embora não fosse um homem de fé, apenas balançou a cabeça, admirado. Na medicina, nós não temos explicação para isso. Mas se foi um milagre, então parabéns. Os dias que se seguiram foram de pura gratidão. Voltei à congregação no domingo seguinte e dei meu testemunho diante de todos. Muitos irmãos que estavam presentes na reunião de oração vieram me abraçar, dizendo que aquilo havia fortalecido ainda mais a fé deles. Alguns que estavam passando por provas difíceis disseram que meu caso lhes deu esperança de que Deus ainda opera hoje, como operava nos tempos bíblicos. Hoje, quase 2 anos depois, continuo completamente sarado. Não tenho sequelas, não sinto dor, e os exames continuam normais. Mas o mais importante não é a cura física, e sim o que aquele momento fez pela minha fé. Antes eu era um jovem que ia à congregação por hábito, por tradição familiar. Mas depois daquilo, entendi que Deus não é apenas uma ideia, um conceito. Ele é real. Ele ouve. Ele age. E Ele se importa conosco, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Muitas vezes, quando estou na reunião e ouço irmãos passando por lutas, doenças, perdas, dificuldades financeiras, me lembro daquela noite em que Deus me tocou. E penso, se Ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um. Não porque eu seja especial, mas porque Ele é bom. Sua misericórdia não tem limites, e seu poder não tem fronteiras. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela prova não foi em vão. Ela me aproximou de Deus de uma maneira que nada mais poderia ter feito. Ela mostrou aos irmãos da congregação que mesmo nos tempos difíceis podemos confiar nele. E ela me ensinou que às vezes Deus não tira a prova imediatamente, mas nos dá força para passarmos por ela, para que no final, possamos dar testemunho de sua fidelidade. Que este relato sirva para encorajar aqueles que estão passando por lutas. Não desanimem. Busquem a Deus em oração com fé sincera. Ele não nos abandona. Pode ser que a resposta não venha da maneira ou no tempo que esperamos, mas Ele sabe o que é melhor. E quando menos esperarmos, seu poder se manifestará, e daremos glórias ao seu nome, como eu estou fazendo hoje. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.